Vamos lá, gente. Eu sei que a gente tem, né, terminar de corrigir aqueles exercícios que a gente começou a levantar, né, as possibilidades, mas não dá para a gente ficar corrigindo ele online aqui, né? Então ele vai ficar em stand-by aí para a gente voltar presencialmente. Nós vamos para a parte do começo da matéria, né? Eu falei que a gente ia começar ela pelo final, agora a gente vai para o começo. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vamos começar aqui com uma perguntinha bem básica. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Travei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, porque minha tela travou, tá? A primeira coisinha que eu queria perguntar para vocês, enquanto meu computador resolve destravar aqui, é para que vocês acham, qual vocês acham que é a função do movimento de caixa do departamento financeiro de uma empresa? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Legal, já gostei da sinceridade. Valéria, Dani, o que Eu vocês acho que acham? para controlar o dinheiro, né? Acho que para controlar o dinheiro. Legal. E a Dani, quer chutar alguma coisa? Não sendo a minha canela, não tem problema. Acho que eu não tenho ideia também não, pessoal. Ah, então vamos tentar entender um pouquinho, gente, como que funciona essa ideia aí do financeiro dentro de uma empresa, tá? Então, o que o financeiro vai fazer mais especificamente? Qual é a função do financeiro? De uma forma ampla, igual a Valéria falou, é sim cuidar do dinheiro, né? Isso aí não tem nem muito o que a gente discutir num primeiro momento, né? O que a gente precisa pensar é o seguinte: o que é esse cuidar do dinheiro? Tá? Aí é que agora a gente vai em coisas um pouquinho mais detalhadas, né? O que seria esse cuidar do dinheiro? Então a gente tem que entender o seguinte, olha só. O cuidar do dinheiro, ele vai significar verificar os pagamentos que a empresa tem que fazer? Sim, tá? Segunda coisa, o cuidar do dinheiro, ele significa verificar os pagamentos que a empresa tem para receber? Sim. Também. Muitas vezes significa cobrar quando não tem o recebimento? Também. Também. Significa também eu fazer um monitoramento, guardem bem essa palavrinha, gente. Um monitoramento, um acompanhamento de tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai de dinheiro da minha empresa, tá? Então aqui agora nós estamos indo um pouquinho além e estamos pensando o quê? Em fazer o registro, manter um registro de tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da minha empresa, tá? E a primeira ferramenta dessas que nós vamos falar, né, de registro, de controle, é o movimento de caixa, tá? O movimento de caixa, gente, ele fazer o movimento de caixa não tem segredo. É extremamente simples, é extremamente fácil, vocês vão ver, mas a gente vai estudar, na verdade, a importância de se fazer, tá? Fazer é fácil, não tem muito segredo não, viu? Vocês vão ver aqui que é super tranquilo fazer o movimento de caixa. Então, o que é o movimento de caixa, gente? O movimento de caixa é um estudo de todas as entradas e todas as saídas do caixa da minha empresa
Mais especificamente aqui nós estamos falando do caixa de dinheiro mesmo, aquele que está na empresa, tá? Por exemplo, alguém aqui já trabalhou com caixa? Eu, mas bem pouco. Eu, mas bem pouco. Eu também trabalhei. Valéria também trabalhou? Sim. É uma delícia, né, gente? Uma delícia quando chega o final do expediente e tá faltando dinheiro. Então, aqui, gente, nós estamos falando de entrada e saída desse caixa mesmo, tá? Aquele caixa ali da pessoa que está lidando com caixa, né? Lógico que uma empresa que tenha vários caixas ao mesmo tempo, tipo um supermercado, por exemplo, cada caixa fecha o seu, mas alguém vai ficar responsável por fazer o quê? Fechar um geral, né? Então é isso que a gente precisa entender aqui. Nós estamos aqui falando desse tipo de caixa, tá? O caixa ali que está no dinheiro. Tem gente que usa o termo caixinha para isso. Eu não gosto muito do termo caixinha, porque o brasileiro ele usa caixinha para outra coisa normalmente. Ele usa caixinha quando ele quer falar daquele dinheiro que o pessoal junta, arrecada para o final do ano, né? Muitas vezes para um determinado setor de alguma empresa, né? Então eu não gosto muito. Não sou um grande fã do termo caixinha, mas pode chamar assim? Pode. Vocês vão ver muita gente que às vezes chama, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se meu computador vai conseguir fazer de novo agora o compartilhamento aqui com vocês. Vamos ver. Não, ele trava. Vocês veem alguma coisa? Só aparece Marcelo Reina iniciou um compartilhamento de tela. Mas Tá, fica no loadzinho. ele está travando aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar explicar sem aqui o slide em si, mas eu mando para vocês os slides, tá? Então, assim, gente, o que faz o movimento de caixa? Por que eu faço, né? Vamos começar com essa pergunta. Por que será que eu faço? O que vocês acham? Para ter um controle, né? Ter um Do que controle, de quanto vendeu, de uma como boa. iniciou o caixa. Isso, gostei. Alguém mais quer falar alguma outra coisa? Não, concordo com o que disse. Então tá. Olha só. Antes de chegar no que o Marcos disse que está correto, eu quero citar um outro detalhe. A gente faz movimento de caixa porque é obrigatório pela lei. Tá? Então já vamos começar por aqui. A empresa não faz só porque é bom, só porque é importante. Ela precisa fazer porque é obrigatório. Por que é obrigatório, gente? Porque uma empresa ela precisa registrar todo o dinheiro que sai e todo o dinheiro que entra nela. Tá? Se o dinheiro entra ou sai sem registro, isso está acontecendo no famoso caixa 2. Tá? É verdade, o caixa 2 é isso. Dinheiro. Né? O caixa 2 é o quê? É a entrada e saída de dinheiro sem ele ser registrado na empresa. Tá? Então, a gente sabe o que acontece? Sabe. Mas aqui, para o nosso conteúdo, nós vamos focar nisso? Pelo amor de Deus, não, hein, gente? Aqui a gente vai falar só daquilo que é permitido, tá? Então, olha só. O movimento de caixa ele é obrigatório para ter esse registro, porque tudo que entra e sai tem que estar registrado. Segundo motivo pelo qual a gente faz o movimento de caixa é sim conhecer tudo aquilo que está entrando e tudo aquilo que está saindo da minha empresa, saber, né, se eu estou vendendo bem, se eu estou vendendo muito, se eu estou vendendo pouco. Só que aí tem um detalhe que o Marcos falou que eu gostei muito, que é o conhecer melhor. Então, olha só, quem já trabalhou com comércio, seja no caixa, seja em qual área for,
já deve ter percebido que o comércio ele segue alguns ciclos de aumento e queda de vendas, né? E eu não estou falando de crise econômica, não. Eu estou falando dentro do mês. Dentro do mês, a gente tem momentos em que vende mais e a gente tem momentos em que vende menos. Normalmente, isso está ligado com o quê? Simplesmente, né? As pessoas recebem seu salário. E vai gastar, né? Peguei dinheiro na mão, vou torrar, né? Brasileiro adora fazer isso, né? Brincadeiras à parte, gente, mas é isso mesmo. E aí eu começo a conhecer melhor o quanto eu tenho que ter disponível ali no caixa, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu não lembro se eu já contei para essa turma da banca de revistas. Já contei para vocês? Já. Que eu tive Acho a que banca já. de revistas, É né? que o senhor trabalhava e não ganhava nada. Isso, né? A gente entrava, abria a banca antes das 8 da manhã, fechava às 10 da noite, de segunda a segunda, né? E não rendia praticamente nada, tá? Eu não recomendo para ninguém, viu, gente, abrir uma banca de revistas. Preste atenção no que o tio tá falando. O dinheiro é muito pouco e agora cada vez menos, porque as pessoas gastam cada vez menos nas revistas, né? Então não compensa. Mas o que acontece, gente? Eu percebi lá na banca, ao avaliar o meu movimento de caixa, que eu tinha dias da semana que eu precisava de mais troco e eu tinha dias da semana que eu quase não precisava de troco. Tá? Então, por exemplo, a segunda-feira a gente vendia uma média de R$20 o dia inteiro, né? R$20 por hora, era R$20, ponto final, né? Era um dia que eu podia abrir com pouco troco, porque os meus clientes da segunda-feira normalmente iam comprar com o dinheiro trocado. Então, eu precisava ter um troco só para uma emergência, né? Em comparação a isso, no domingo, a gente vendia uma média de R$400 por domingo. Olha a diferença. E domingo o pessoal ia com nota grande, nota de 50, nota de 100, e eu precisava ter troco, né? O dia que isso aconteceu, que eu percebi, né, de vez que eu precisava disso, foi um belo domingo que um senhorzinho apareceu lá antes das 8 da manhã, com uma nota de 50, para comprar um diário da região, que custava R$2,50. Eu xinguei ele, a mãe dele, o pai dele, mentalmente, né, gente? Não para ele, né? Por que ele fez isso? Ele foi lá para trocar dinheiro para ir comprar pão. Ele poderia ter comprado pão primeiro e depois ido lá, mas, né? E ele começou a fazer isso todo domingo. Então eu sabia que todo domingo, logo cedo, o meu troco todo ia embora. Então eu tinha que ter mais troco ainda, né? Então, isso, gente, é uma forma de você fazer o quê? De você analisar e conseguir, eventualmente, organizar o pagamento das suas contas e ter troco, né, gente? Porque, assim, aqui outra coisa que a gente precisa entender é que no movimento de caixa, uma saída não necessariamente significa um gasto. Por exemplo, a Dani está lá no caixa da empresa e ela tirou dinheiro para mandar para o banco. Isso é uma saída. O dinheiro continua sendo da empresa, eu não gastei nada, mas ele virou uma saída. Por quê? Porque ele saiu do caixa. E aí, na hora de fechar o caixa, ele tem que bater. Vocês concordam comigo? Sim. Então tá bom. Primeira coisa aqui. Outro detalhe muito importante, gente, é o seguinte. Quando você abre o caixa, e se vocês já fizeram abertura de caixa, vocês sabem disso, a gente não pode abrir o caixa zerado. Não.
porque eu posso precisar de troco, né? Então, existe, quando eu abro caixa, existe uma figura que a gente chama de saldo anterior, que é o dinheiro que eu trago do período anterior. Não necessariamente, isso aqui é muito importante, tá, gente? Tem gente que acha que o saldo anterior é o que sobrou no caixa do outro dia. E não é, porque já pensou? O Marcos fechou o caixa lá com R$ 700. Ele vai deixar dormir R$ 700 lá no caixa até amanhã cedo. Não. Né? O risco de acontecer, né, um problema numa dessa é grande, então não vale a pena. Então, na verdade, o saldo anterior, ele é o valor que eu trago do período anterior, mas que é suficiente para quê? Para o novo dia, certo? Durante o dia, tudo que entra, a gente vai registrar como entrada. Então, eu fiz uma venda, a Valéria pagou em dinheiro, é entrada. A Francisca pagou no cartão de crédito, é entrada. A Dani pagou no cartão de débito, é entrada. E o Marcos pagou no cheque, é entrada também. Tá? Tudo isso é entrada. Quando eu tinha a banca, a gente fazia isso manualmente, tá? O que a gente fazia? A gente pegava um caderninho e punha lá a data no topo, a descrição do que eu tinha feito, se eu tinha feito uma venda, se eu tinha pagado alguma coisa, e lançava entrada ou saída, tudo tranquilo. Hoje em dia, a maior parte das empresas tem sistema, né? Então, você chegou lá para pagar, eu cheguei lá para pagar pro Marcos, ele vai fazer o quê? Ele vai ler o código de barra ali e vai automaticamente lançar lá para o sistema. No final do expediente, o que ele faz? No próprio sistema, ele anuncia o fechamento do caixa e o sistema vai contar quanto que tem que ter. Certo? E aí o Marcos só vai ter o trabalho de fazer o quê? Contar as notas do caixa. Isso, é a parte mais chata, né, gente? É. Contar as Principalmente notas moeda. e as moedas, né? Nossa, que delícia. 50 mil contar reais de moeda. né? E aí você tá lá contando, né? 45, 46, 47, 48. Marcelo, oi. 2, 3, né? Era um problema isso. É horrível, gente. Vamos ser sinceros, né? É necessário? É. Mas é chato? É também, né? Então, vocês sabem que eu sou sincero, né? Então, o que acontece, gente? Hoje está muito mais fácil, mas eu preciso saber como eu faço, porque já pensou se o Marcos está lá trabalhando e de repente dá um pau no sistema e ele precisa fazer manualmente? E ele não sabe como fazer? Né? Ah, Marcelo, nunca vai acontecer isso. Olha, gente, nunca apostem. Sincera, acontece. Nunca apostem na alternativa do nunca, tá, gente? O nunca acontece, tá? Então, o que acontece? Como que a gente faz? Então, como que eu monto se eu precisar fazer na mão um movimento de caixa? Então, você vai lançar lá a data no topo, saldo anterior. Então, você vai colocar lá com quanto você está abrindo caixa. Ah, eu estou abrindo com R$ 100, eu estou abrindo com 50. Quanto que é o bom? Não sei, vai depender do seu negócio, né, gente? Por exemplo, o banco. O banco também abre com saldo anterior o caixa lá dentro. Só que ele abre com um valor bem maior do que a banca de revistas, né? Então tem isso para a gente ver. Outra coisa, eu vou lançar, normalmente para facilitar, você pode fazer em colunas diferentes, tá? Entradas, saídas. E você pode fazer ainda cores diferentes, né, gente? Caneta. Ah, faz uma azul e saída põe vermelho, põe preto. Para quê? Para ficar fácil de enxergar e bater o olho e falar: ah, isso aqui é uma entrada, uma saída, né?
E você descreve, tá, gente? Por exemplo, comprei um salgado. Então você vai por lá, né? Salgado, às vezes a empresa é tua, você está morrendo de fome, passa alguém ali vendendo, você vai comprar, né? Salgado, R$ 5. É uma saída. No final do dia, o que é que você faz? Você soma todas as entradas, soma todas as saídas. Aí você vai fazer a seguinte conta: saldo anterior mais entradas menos saídas, certo? Só que aqui nós falamos de uma forma genérica. O que acontece ainda, né, sobre o movimento de caixa? Aquilo que entrou em dinheiro, né? Falei que a Valéria pagou em dinheiro, é dinheiro, tá líquido na minha mão já. A Dani pagou no cartão de crédito. Cartão de crédito não entrou para mim ainda, entrou? Não. Não é imediato. Eu tenho que separar. Eu tenho que colocar o quê? Ó, esse dinheiro aqui é dinheiro futuro. Ele vai entrar, tá? Já explico por quê, mas ele não entrou. O Marcos pagou com cheque. Cheque ainda não é dinheiro na minha mão também, né? O cheque do Marcos vai ser pago, mas até eu depositar e pagar, tá dinheiro na minha mão? Eu posso contar com ele já? Não posso. Não. A Francisca pagou no cartão de débito. Também não é dinheiro imediato. Ele vai entrar mais rápido que o cartão da Dani, mas ele ainda não entrou. Então, olha só, eu preciso separar. Por quê, gente? Porque eu preciso saber o que eu tenho disponível na minha mão, o que eu tenho garantido futuro, que é o caso dos cartões, e o que eu tenho possibilidade, como, por exemplo, o cheque. Tá? Por que possibilidade? Porque o cheque, gente, ele tem a possibilidade de voltar, né? Nós vamos ver, nós vamos ter uma aula só sobre cheque para ver isso aí. O cartão, o que acontece, gente? O cartão de débito, se você não tiver dinheiro na conta, não vai passar. Simples assim. Tá? Então eu vou receber. Não preciso me preocupar com isso. Já o de crédito, a Dani fez a compra no cartão de crédito. Se ela não pagar o cartão, eu recebo do mesmo jeito. Tá? O cartão vai me pagar. Aí é a Dani que se vira com o cartão. Então, assim, o cartão, ele é garantia de recebimento. Isso é uma coisa boa. Tá? É por isso que o pessoal está deixando de aceitar cheque e passando a trabalhar cada vez mais com cartão. Por quê? Porque aí eu tenho a garantia que eu vou receber, né, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo. E se na hora de fechar o caixa não bater o valor? Alternativa A. Deita em posição fetal e chora. Alternativa B. Abraça o joelho e balança para frente e para trás. Alternativa C. Chora porque vai descontar do meu salário. Infelizmente é a C, né? Infelizmente é a C, né? Quando você faz Infelizmente. tudo e não sabe de onde que veio, difícil. Tá? É assim, gente, é por isso já agora já é um primeiro ponto que eu quero falar, que é o quê? Vamos supor que a Valéria e o Marcos trabalham na mesma empresa no caixa. A Valéria primeiro turno, o Marcos segundo turno. Quando a Valéria sai, ela tem que fechar o caixa e aí o Marcos vai abrir de novo esse caixa. Por quê, gente? Para evitar erro, tá? Porque se faltar dinheiro no final do dia e eu não fiz essa troca, como que eu vou saber se o erro aconteceu no caixa da Valéria, se aconteceu no caixa do Marcos? Tá? Então eu tenho que fazer esse fechamento e essa abertura. Uma vez, professor, na hora de trocar o caixa, eu saí e a menina não colocou a senha dela
E pra continuou no entrar. Aí teu. ficou trabalhando no meu turno. Aí ficou faltando um monte no meu. Aí depois que viram que ela estava trabalhando com a Com a sua minha senha. São os riscos, né? Agora, já pensou se não tivessem visto isso? eu ia ter um troço. Outro dia ela ia conversar comigo. Cadê o dinheiro que estava aqui? Então, né, a gente tem que tomar esses cuidados. Sim. Aliás, gente, um pedido que eu sempre faço para os alunos quando eu dou essa aula, eu vou fazer para vocês, tá? Pegou troco, confere. Se o troco veio a menos, reclame, é seu direito. Se o troco veio a mais, devolva. Sabe por quê? Porque essa pessoa pode sair prejudicada. E aí, uma vez, um aluno falou assim para mim: problema da pessoa que não prestou atenção. Gente, não é problema da pessoa. A gente tem 1000 situações que a gente pode estar vivendo na nossa vida que podem acarretar um erro, né? Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de família que essa pessoa tá e ela tá com a cabeça longe, né? A gente não tem a possibilidade de falar assim: ah, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô muito preocupado. Teu patrão vai virar para você e vai falar o quê se você fizer isso? Passa lá, Problema passa lá, passa lá no passa lá no RH, RH. né? Passa Então, no RH que tem um remédio lá. Professor, Oi. o senhor vai ensinar a gente a mexer no caixa? Depende, o que seria o mexer no caixa? Mexer lá no computador, passar, né? Ah, não, porque aí vai essa coisa do mexer de passar depende muito de cada sistema que a empresa usa, né? Cada empresa tem a sua ferramenta, e então não tem como a gente passar. Mas assim, eu Mas posso existe explicar. cursos, né, professor, de operador de caixa. Oi? Tem escolas de informática que dão um curso de operador de Tem, caixa, tem. que ensina certinho a passar as coisas, lançar. Gente, é assim, infelizmente não está realmente no nosso conteúdo essa parte, mas assim, é uma coisa muito importante de se aprender. Por quê? Primeiro, porque a pessoa que está no caixa, ela precisa de uma atenção muito grande, tá? Sim. Não só na hora de passar, mas na hora de conversar, na hora de dar o troco. Por quê, gente? Às vezes você pode passar um produto a menos e não ter percebido, e dependendo da loja, você não tem aqueles negócios que vão apitar na hora da pessoa sair, né, gente? E aí sinto muito, vai perder dinheiro a empresa, né? Às vezes, você leu o produto e não computou. Eu vou dar um exemplo, gente. Eu comprava muita coisa também em banca, teve uma época que eu colecionava algumas revistas, e eu ia lá e a senhorinha da banca, ela era funcionária, ela não era dona, não. Ela passava as revistas e no final ela contava para ver se tinha dado o número certo, porque vira e mexe o sistema não computava a revista. Uhum. E aí, o que ia acontecer? Na hora de devolver, ia faltar a revista e ela ia ter que pagar do bolso dela, né? Então, aqui é a mesma coisa. O caixa, ele precisa ter esses cuidados para não correr o risco, né? Então, eu sempre peço para os alunos, vamos lutar por um mundo mais civilizado, né, em que a gente possa ajudar. Porque o brasileiro, gente, eu não estou falando vocês, pelo amor de Deus, mas o brasileiro, em geral, ele é muito assim, né? Se veio troco a menos, eu reclamo. Se veio a mais, eu vou ficar quieto porque eu saí no lucro, né? Bem, E aí, gente, tem uma coisa que a gente tem que pensar, um probleminha que a gente tem para pensar nisso aqui. Vamos supor a seguinte situação. A Francisca foi fazer uma compra e deu R$ 20,99. E aí ela deu R$ 21. E o caixa olha bem para a cara dela e fala, obrigado, né? Pode ir próximo.
Tá certo isso? Não, tem que dar o troquinho dela, moedinha. Mas e como que a gente faz sabendo que normalmente as empresas não têm essa moeda de 1 centavo? Muitas pessoas da bala, da em bombom, da chiclete. Eu já Então, vi vamos entender agora isso, gente. Isso não é troquinho muito bala. comentado, tá? Isso não é muito ensinado, mas eu acho importante que vocês saibam. A empresa é obrigada, por lei, a devolver o troco em dinheiro, tá? Vocês não são obrigados a aceitar bala, chiclete, bombom, nada disso, tá? Ah, Marcelo, mas da onde ela vai tirar 1 centavo? Se ela não tem, ela tem que te devolver a moeda mais próxima de 1 centavo que ela tiver. A moeda mais próxima de 1 centavo é 5 centavos. Tá? Agora vamos pensar o seguinte: a maior parte das pessoas não sabe desse direito deles, né? Isso é fato. Mas está no Código de Defesa do Consumidor. Agora pensemos o seguinte: você atendeu pessoas o dia inteiro lá no Atacadão, por exemplo, né? Lotado dia de pagamento. Você atendeu sem parar o dia inteiro e todo mundo pediu os centavos de troco e tudo você teve que voltar 5 centavos. Vai faltar no meu carro. Vai faltar no meu caixa, né? Sim. Então, Marcelo, mas é pouquinho. Ó, se eu tiver atendido 100 pessoas, essas 100 pessoas pediram, vai dar R$ 5. Gente, mas põe R$ 5 em todos os caixas. Bastante. Dá bastante, né? Como que funciona? E por que as empresas, então, colocam esse número quebrado? Para lucrar em cima desse 1 centavo. Na verdade, não é só isso, tá? É isso também, óbvio. Mas tem um truque, gente, um truque mental. Eu não sei se vocês sabiam disso. A maior parte das pessoas, quando vai comprar, olha que bizarro isso, elas agem de uma forma quase irracional. Tá? Isso é bem interessante. E aí, o que acontece é o seguinte: o cérebro da gente, ele ignora os centavos, muitas vezes. Então, por exemplo, 20,99, a maior parte dos cérebros registram quanto? 21. 20. Ele ignora, é como se não existisse esse 99 centavos. 20. Né? Por que isso, gente? Porque se você tem um produto que custa 20, um que custa 21 e os dois têm a mesma qualidade, qual você vai comprar? De 20, né? O de 20. Então você vai pegar o de 20,99 e não o de R$ 21. Então isso aqui é um truque, tá, gente? Isso tem estudos, tá, gente? Não é o Marcelo falando nada disso. Que mostram como que o nosso cérebro funciona, né? Inclusive é muito engraçado, tá, gente, fazer compra comigo com a minha namorada, porque ela é dessa que ignora os centavos e eu foco nos centavos. Então a gente vai pegando as coisas, ela fala assim: R$ 4,99, eu falo 5. Meu marido faz isso também. Ele arredonda tudo. E eu Ele arredondo, não deixa tudo para cima, né? também Por quê? faz. Porque assim eu sei que na hora de pagar eu tô mais garantido, né? Sim. Do que se faltar dinheiro. Então, assim, gente, brincadeiras à parte, é muito importante a gente entender por que as empresas fazem isso. Aí, né, igual o Marco falou, se faltar dinheiro, a gente tem que pagar, né? Mas sabendo dessa situação do troco, e que normalmente os donos das empresas sabem disso, é que não é tipo assim, faltou R$ 1, você vai ter que pagar. Eles põem um limite, né? Acima de um determinado valor é que você paga, que é o que dá a tal da quebra de caixa, né? Até aquele valor não tem problema. Vocês que trabalharam com caixa devem ter visto também acontecer durante o dia, às vezes, no meio do expediente, uma retirada de dinheiro do caixa. O pessoal costuma chamar de sangria, né? Quando vende bastante,
No caso, quando envia muito, ela fazia isso. Ela tirava. O objetivo disso é o quê, gente? Evitar ficar com muito dinheiro acumulado no caixa para evitar um eventual roubo. Se acontecer um roubo, você não perde tanto dinheiro, né? Até porque o que o ladrão tá mais de olho? A empresa que tem R$ 50 no caixa ou a empresa que está com R$ 500 ali na gaveta do caixa? R$ 500. R$ 500 é mais atrativo, né? Se é para correr risco, que seja por 500 e não por 50, né? Então, assim, gente, esses detalhes são muito importantes a gente entender, tá? O que é que vocês vão fazer de atividade? Eu não vou passar exercício lá na lista de exercício, lá naquelas listas que a gente manda, tá, gente? Mas vocês vão pegar página 85 do caderno de exercícios, tá? Eu vou escrever lá no formulário também, tá? Qual é a maneira correta de se fazer esse exercício? Olha só. Então, ele fala de um movimento de caixa, ele dá um saldo anterior de R$ 4.000, e aí eu tenho movimentos de entrada e saída. E aí, como funciona isso? Olha só. O primeiro item lá, quem tiver eventualmente com a apostila vendo, é uma venda com cheque no valor de 5.300. Aí, o que eu vou fazer? Lá onde tem uma coluna chamada saldo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4.000, que é o que eu tinha, e somar com o que entrou. Quanto entrou? 5.300. Então, 4.000 mais 5.300, 9.300, né? Quando tiver uma saída, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o saldo de cima e subtrair. No final, na hora que eu chegar lá no final, eu vou ter meu saldo final. Que é o quê? É o que tem que sobrar no final do dia. Como que eu sei se está certo? É só somar saldo anterior mais entradas menos saídas. Tá? Então, vocês vão fazer, e eu vou lá no formuláriozinho, aquele que o SRA manda para vocês só vão colocar para mim o valor correto. Qual a página, professor? Página 85 do caderno de exercícios. Mas o senhor já queria saber o quê? O saldo final? Saldo final. O saldo final. Só o final. Bem básico. Uhum. Tá? Dica para vocês que forem fazer no caderno, para estudar, no caderno de exercícios, não preencha a linha vermelha que vocês não vão conseguir enxergar depois, tá, gente? Essa linha vermelha é um saco para poder ler ela depois, eu tô falando. Ok? Combinado, gente? É para somar até o... Professor? Saldo anterior, mais as entradas, somar... menos as saídas. Essa é a fórmula. Ok, gente? Ok. Muito obrigado